Hi students, how are you? Hoje nós vamos falar sobre Present Perfect ou presente perfeito. Ele é um passado especial, diferente do Simple Past. Ele não existe na língua portuguesa. Vamos ao Present Perfect. Ele fala sobre experiências ou eventos do passado que de alguma forma têm influência ou impacto no presente. Diferente do Simple Past, o Present Perfect não precisa de um momento específico no passado. Então a gente não vai usar aqueles advérbios de tempo, yesterday, last year, last month e por aí vai. Pois o foco do Present Perfect é exatamente naquilo que aconteceu e não na data que aquilo aconteceu. O que realmente importa no Present Perfect é o que aconteceu, é algo que aconteceu em algum momento no passado e que ele pode voltar a acontecer em algum momento no futuro. Não sabemos, mas certamente tem impacto, consequência, resultado ou influência nas circunstâncias atuais. Vamos usar um exemplo clássico para a gente poder entender o Present Perfect. She has learned to be cooker. Ela aprendeu a ser cozinheira. O fato dela ter aprendido a ser cozinheira não vai gerar um impacto no futuro? Por quê? Ela aprendeu a ser cozinheira, então ela recebeu todos os aprendizados necessários para ela poder fazer um bolo, fazer uma comida. Então ela vai poder fazer essa comida no futuro. Vocês entenderam? Ela aprendeu, não sei quando ela aprendeu, o importante é que ela sabe fazer o bolo. Vamos usar outro exemplo para a gente poder fixar o Present Perfect. She has traveled to Paris. Ela viajou para Paris. Aqui não me importa quando ela viajou para Paris, e sim o fato de que ela viajou para Paris. Então, nada do que aconteça vai mudar o fato de que ela viajou para Paris em algum momento no passado. Vamos entender como fica a estrutura do Present Perfect. Nós vamos ter o sujeito, o verbo auxiliar, que é o have ou has, o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Anaísa, que palavrão é esse? Particípio passado. Calma, gente. Vocês vão precisar memorizar ou simplesmente olhar uma tabela de verbos que está na página 16 e 17 do livro de vocês. Anaísa, quais são os auxiliares do Present Perfect? Os auxiliares são has e have. O has eu vou usar para he, she, it. E o have, I, you, we and they. E nós podemos observar também as contracted forms, ou as formas contraídas. She's, Dave. Aqui está a regrinha acima. Agora que nós já aprendemos toda a estrutura para colocarmos o verbo no Present Perfect, vamos usar o Present Perfect na prática. Forma afirmativa. They have seen this show several times. Interrogativa. Have they seen this show several times? Negativa. They have not ou haven't, que é a forma contraída, seen this show several times. Tem algum mistério? Vocês viram que é basicamente a mesma estrutura que nós aprendemos, porém, na forma interrogativa ou auxiliar, vai na frente do sujeito, e na forma negativa nós usamos o not após o verbo auxiliar. Nós sabemos que no inglês os verbos são divididos em regulares e irregulares. E nós temos as tabelinhas para poder auxiliar a gente. Na página 16 e 17 nós temos os verbos regulares e na página 90 e 91 os verbos irregulares.
E os verbos irregulares, eles podem ser divididos em verbos uniformes, biformes e triformes. Os verbos uniformes, ele tem uma única forma, no infinitivo, passado e particípio passado, ou seja, nas 3 colunas da tabela. Verbos biformes, eles apresentam 2 formas iguais no passado e no particípio ou no infinitivo, e no passado ou no infinitivo e no particípio passado, ou seja, em 2 das 3 colunas da tabela. E os verbos triformes, eles possuem 3 formas diferentes em todas as colunas da tabela. Olá, galerinha! Hoje nós aprendemos sobre o Present Perfect. Nós vimos que ele é um tempo verbal que não existe no português. Ele fala sobre experiências, acontecimentos do passado, que de alguma forma influenciam ou têm algum impacto no presente ou no futuro. Então, o fato de eu ter viajado para Paris, eu nunca viajei para Paris, nada do que aconteça no presente ou no futuro vai mudar o fato de que eu viajei para Paris. Certo? Nós aprendemos como nós estruturamos o Present Perfect. E ele é um tempo verbal que cai muito no Enem, cai muito no concurso. Vocês que estão no 9º ano, vocês já precisam focar nessas questões de concurso, porque em breve vocês podem estar se dedicando para entrar numa escola técnica, para fazer o Enem. Então é isso. É um ano decisivo na vida de vocês, que vocês vão ingressar no ensino médio e as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Então é ano de vocês se dedicarem. Correto? Estudem, se dediquem, que os resultados aguardam vocês mais à frente. Kisses! See you! Bye!